As vespas. Um dos insetos mais intrigantes, para muitos, temidos do mundo. Mas você sabia que elas são muito mais do que apenas criaturas com uma picada poderosa? Neste vídeo, vamos desvendar os segredos surpreendentes das vespas, explorando fatos que vão te deixar boquiaberto. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar a maneira como você vê esses insetos para sempre. As vespas são conhecidas pela sua aparência marcante e comportamento assertivo, mas sua história é muito mais profunda do que aparenta. Existem mais de 30 mil espécies conhecidas de vespas no mundo, e a diversidade delas é incrível. Algumas têm corpos coloridos e brilhantes, enquanto outras preferem tons mais discretos. Mas o que todas têm em comum é a capacidade de desempenhar papéis cruciais nos ecossistemas. Você sabia que as vespas são predadoras naturais? Isso significa que elas ajudam a controlar populações de outros insetos, incluindo pragas que podem causar grandes danos à agricultura. Sem as vespas, o mundo enfrentaria um desequilíbrio ecológico. Elas capturam suas presas com precisão e velocidade impressionantes, utilizando suas mandíbulas afiadas e instinto aguçado. Mas não se engane, embora algumas vespas sejam agressivas, muitas são pacíficas e preferem evitar conflitos. Algo que muita gente não sabe é que as vespas também polinizam flores. Embora as abelhas sejam mais famosas por esse papel, as vespas também contribuem para a polinização de diversas plantas. Algumas espécies são tão especializadas que polinizam apenas um tipo específico de flor. Essa relação íntima entre as vespas e as plantas é um exemplo fascinante de como a natureza é interconectada. Mas como elas vivem? As vespas podem ser solitárias ou sociais, dependendo da espécie. As solitárias preferem construir seus ninhos em lugares discretos, como buracos no solo ou cavidades em árvores. Elas cuidam sozinhas de seus filhotes e geralmente têm um ciclo de vida mais curto. Já as vespas sociais vivem em colônias organizadas, com uma rainha no comando, operárias dedicadas e até mesmo machos cuja única função é reproduzir. Você provavelmente já viu um ninho de vespas, mas talvez não tenha percebido como ele é engenhoso. Feito de fibras de madeira mastigada, o ninho parece papel e é incrivelmente resistente. Cada cameda tem espaços meticulosamente organizados para armazenar ovos e abrigar as larvas em desenvolvimento. Ali dentro, a colônia funciona como uma máquina bem lubrificada, com cada vespa desempenhando sua função para garantir o sucesso da comunidade. Agora, você pode estar se perguntando por que as vespas picam. A picada é uma das formas mais eficazes que elas têm para se defender de predadores. O ferrão das vespas está ligado a uma glândula de veneno que injeta substâncias para imobilizar ameaças ou presas. Em algumas espécies, o veneno pode causar dor intensa, mas é raro ser letal para humanos, a menos que haja uma reação alérgica grave. Curiosamente, nem todas as vespas picam. Os machos, por exemplo, não possuem ferrão. E falando em defesa, algumas vespas têm táticas incríveis para proteger suas colônias. Algumas espécies liberam feromônios que alertam toda a colônia para um perigo iminente, mobilizando um exército de operárias prontas para enfrentar o invasor. Outras contam com camuflagem para manter seus ninhos escondidos e fora do alcance de predadores. Outro ponto interessante é o impacto cultural das vespas. Em algumas culturas, elas são vistas como símbolos de coragem e resiliência. Há também registros de povos antigos utilizando o veneno de vespas para propósitos medicinais. Além disso, os cientistas estão estudando o veneno das vespas para desenvolver novos medicamentos, incluindo analgésicos e tratamentos contra o câncer. Agora, vamos a um fato curioso: as vespas também têm seus predadores. Aves, lagartos e até mesmo outras vespas podem atacar uma colônia. Por isso, elas estão sempre em alerta, prontas para reagir a qualquer movimento suspeito. Apesar disso, elas conseguem se manter como uma das criaturas mais bem-sucedidas no reino animal, adaptando-se a ambientes diversos e desafiadores. E se você acha que tudo isso é impressionante, espere até ouvir sobre as vespas parasitoides. Essas criaturas têm um estilo de vida que parece saído de um filme de ficção científica. Elas depositam seus ovos dentro de outros insetos, e as larvas se alimentam do hospedeiro até estarem prontas para emergir.
Embora possa soar cruel, esse comportamento ajuda a regular populações de pragas, mostrando mais uma vez como as vespas desempenham um papel vital no ecossistema. Mas você sabia que algumas vespas têm habilidades tão peculiares que até os cientistas ficam intrigados? Vamos falar de uma espécie em particular, da vespa caçadora de tarântulas. Este inseto é um verdadeiro guerreiro do reino animal. Como o próprio nome sugere, essa vespa tem como presas aranhas-tarântulas, que são muito maiores que ela. A tática: um ataque preciso que paralisa a aranha com o veneno. Em seguida, a vespa arrasta sua presa para um ninho subterrâneo, onde ela deposita um único ovo sobre o corpo da tarântula. Quando a larva nasce, ela se alimenta da aranha imobilizada, garantindo assim uma fonte de alimento fresca. Esse comportamento pode parecer cruel, mas é essencial para a sobrevivência da espécie. Além disso, demonstra uma estratégia evolutiva incrível, onde cada detalhe é planejado para maximizar as chances de sucesso das próximas gerações. E não pense que essa é a única espécie com táticas sofisticadas. Outras vespas utilizam métodos semelhantes com diferentes tipos de presas, como lagartas, gafanhotos e até mesmo outros insetos maiores. Outro aspecto fascinante sobre as vespas é a comunicação entre elas. Você sabia que algumas vespas sociais conseguem se organizar de forma tão eficiente quanto um exército humano? Elas utilizam sinais químicos, visuais e até mesmo vibrações para coordenar atividades dentro da colônia. Por exemplo, quando uma fonte de alimento é descoberta, as vespas podem informar rapidamente suas companheiras através da liberação de feromônios. Esse sistema é tão eficaz que, em poucos minutos, dezenas de vespas podem se reunir no local para aproveitar o recurso. Agora, voltando à relação das vespas com os humanos. Além do medo que muitas vezes inspiram, há também oportunidades de aprendizado com esses insetos. Pesquisadores estudam a estrutura dos ninhos de vespas para desenvolver novos materiais de construção leves e resistentes. Além disso, as enzimas presentes no veneno das vespas estão sendo investigadas para criar tratamentos inovadores contra infecções bacterianas e outras doenças. As vespas também têm um impacto direto no controle de pragas urbanas. Em algumas cidades, há iniciativas para proteger espécies nativas de vespas, pois elas ajudam a manter populações de baratas e outros insetos sob controle. Esse equilíbrio é fundamental para evitar o uso excessivo de pesticidas, que podem causar danos ao meio ambiente e à saúde humana. E se você é um amante da gastronomia, aqui vai um fato inesperado: em alguns países asiáticos, larvas de vespas são consideradas uma iguaria. Elas são preparadas de diversas formas, como fritas ou cozidas, e são apreciadas por seu alto valor nutritivo. Embora possa parecer estranho para algumas culturas, essa prática é mais um exemplo de como as vespas interagem com os seres humanos de maneiras diversas e surpreendentes. E falando em interações surpreendentes, é importante mencionar o papel das vespas na arte e na literatura. Poetas e escritores frequentemente usam as vespas como símbolos de dualidade. Você sabia que os besouros são um dos grupos de animais mais fascinantes e diversos do planeta? Eles estão em praticamente todos os lugares, desde as florestas tropicais até os desertos mais áridos. Com mais de 400.000 espécies descritas, os besouros representam cerca de 40% de todos os insetos conhecidos e 25% de todas as formas de vida animal na Terra. E o mais incrível, cientistas acreditam que ainda há milhares de espécies esperando para ser descobertas. Então, hoje vamos mergulhar no mundo desses pequenos gigantes, explorando suas características impressionantes, curiosidades que você provavelmente não sabia e o papel vital que desempenham no ecossistema. Prepare-se para se surpreender. Primeiro, vamos falar sobre a principal característica que define os besouros: suas asas. Ao contrário de muitos outros insetos, os besouros possuem duas camadas de asas. A camada externa, conhecida como élitro, funciona como uma armadura que protege o par de asas internas, delicadas e responsáveis pelo voo. Essa adaptação permite que os besouros sobrevivam em ambientes hostis, como solos duros ou troncos de árvores. E você sabia que nem todos os besouros conseguem voar? Alguns, como o besouro bombardeiro, sacrificaram essa habilidade em troca de outras adaptações ainda mais incríveis. Agora,
Falando em besouro bombardeiro, este é um dos insetos mais impressionantes que existem. Quando ameaçado, ele tem a capacidade de disparar um jato químico quente a mais de 100 graus Celsius em seus predadores. Esse mecanismo funciona como uma verdadeira explosão controlada dentro do corpo do besouro, misturando químicos em uma câmara especial e liberando-os em alta pressão. O mais interessante é que essa defesa não só afasta os predadores como também é um exemplo de engenharia biológica que inspira cientistas no desenvolvimento de novas tecnologias. E não podemos esquecer dos besouros gigantes, como o besouro Hércules, que é considerado um dos maiores insetos do mundo. Ele pode atingir até 17 centímetros de comprimento e levantar objetos que pesam 850 vezes o seu próprio peso corporal. Isso seria o equivalente a um ser humano levantando mais de 60 toneladas. Além de sua força impressionante, o besouro Hércules é famoso por suas disputas territoriais, em que os machos usam seus longos chifres para lutar entre si. Essas batalhas são espetáculos fascinantes da natureza e mostram como esses insetos são incrivelmente adaptados para sobreviver e prosperar. Mas nem tudo sobre os besouros está relacionado à força bruta ou à sobrevivência. Alguns deles são verdadeiros artistas da natureza. Você já ouviu falar no besouro joia? Esses pequenos insetos são conhecidos por suas cores vibrantes e metálicas, que brilham como verdadeiras joias sob a luz do sol. Essas cores não são causadas por pigmentos, mas por uma estrutura óptica especial em suas escamas, que reflete a luz de forma a criar um efeito iridescente. Além de serem incrivelmente bonitos, esses besouros usam suas cores para se camuflar ou assustar predadores. Outro aspecto fascinante é a relação entre os besouros e o meio ambiente. Eles desempenham papéis cruciais no ecossistema, como decompositores, ajudando a reciclar a matéria orgânica. Besouros como o escaravelho rolam bolas de esterco que são enterradas no solo, onde servem de alimento para suas larvas e ajudam a fertilizar a terra. Este comportamento, além de ser curioso, é vital para a manutenção de solos saudáveis e para a redução de pragas em pastagens. Agora, você sabia que alguns besouros têm uma relação surpreendentemente próxima com os seres humanos? Por exemplo, em algumas culturas, os besouros são vistos como símbolos de renascimento e imortalidade. O famoso escaravelho egípcio era considerado sagrado pelos antigos egípcios, representando o ciclo da vida e o poder do sol. Além disso, algumas espécies de besouros são usadas no controle biológico de pragas, ajudando agricultores a proteger suas colheitas sem o uso excessivo de pesticidas. Mas nem tudo é positivo quando falamos de besouros. Algumas espécies podem causar grandes danos à agricultura e florestas. O besouro do pinheiro, por exemplo, tem devastado florestas inteiras em várias partes do mundo. Esses pequenos insetos se reproduzem rapidamente e se alimentam da madeira, comprometendo a saúde das árvores. Por outro lado, a ciência está constantemente buscando maneiras de equilibrar a presença desses besouros com a conservação ambiental, estudando seus ciclos de vida e comportamento. E, para encerrar, vamos falar sobre o futuro dos besouros. Apesar de serem incrivelmente resistentes, muitas espécies estão ameaçadas devido à perda de habitat, uso excessivo de pesticidas e mudanças climáticas. Mas há esperança. Várias organizações ao redor do mundo estão trabalhando para preservar esses insetos e seus habitats. Afinal, os besouros não são apenas fascinantes, mas também essenciais para a saúde do planeta. Os besouros também apresentam comportamentos sociais curiosos que variam de espécie para espécie. Um exemplo fascinante é o comportamento cooperativo observado em algumas espécies de besouros rola-bosta. Em certas situações, pares de besouros trabalham juntos para mover bolas de esterco até um local seguro, onde elas serão enterradas. Esse comportamento de parceria é raro no reino dos insetos e demonstra uma coordenação impressionante, essencial para garantir a sobrevivência das futuras gerações. Outro aspecto interessante é como alguns besouros possuem adaptações extraordinárias para se proteger de predadores. O besouro tartaruga, por exemplo, tem um corpo achatado que lhe permite esconder-se sob cascas de árvores ou folhas.
quando ameaçado, ele retrai suas pernas sob o corpo, formando uma espécie de escudo impenetrável. Essa habilidade defensiva, combinada com sua aparência que se mistura ao ambiente, faz dele um verdadeiro mestre do disfarce. Além disso, os besouros desempenham um papel cultural significativo em várias partes do mundo. Na América Latina, por exemplo, o besouro rinoceronte é frequentemente associado à sorte e à prosperidade, sendo tema de lendas e histórias locais. Esses insetos são tão icônicos que até inspiram artistas, que utilizam sua forma e cores vibrantes em pinturas, esculturas e joias. A beleza e a complexidade dos besouros continuam a capturar a imaginação humana em diferentes épocas e culturas. Por fim, é importante destacar como a pesquisa científica envolvendo besouros tem gerado inovações tecnológicas. O estudo das asas desses insetos inspirou projetos de engenharia, incluindo dispositivos de voo e materiais de alta resistência. A capacidade de algumas espécies de sobreviver em condições extremas também tem despertado grande interesse no campo da biotecnologia. Os besouros são verdadeiras joias da natureza, tanto para cientistas quanto para amantes da vida selvagem. Então, da próxima vez que você encontrar um besouro, lembre-se de que ele pode ser pequeno, mas seu impacto no mundo é gigantesco. Espero que você tenha gostado dessa viagem pelo universo dos besouros e que tenha aprendido algo novo. Se quiser saber mais ou compartilhar sua experiência com esses pequenos gigantes, deixe seu comentário.